O Conselho Federal de Odontologia realizou no dia 26 de abril um fórum contra educação à distância. Um assunto importante, mas muito importante para a odontologia. Educação à distância na odontologia. É o cúmulo. E o Conselho Federal teve uma felicidade imensa de realizar esse evento em Brasília, com toda a representação da categoria da odontologia. Faculdades, associações de especialidades, associações de classe, todos os conselhos do Brasil. Enfim, foi um evento maravilhoso para a odontologia, onde mostrou coesão. E eu estou aqui hoje com o Dr. Cláudio Miak, que é o secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia, com o Dr. Silvio Sequeto, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, para que nós possamos fazer aqui, levar até vocês um balanço do que foi esse evento, do que foi esse fórum promovido pelo Conselho Federal. Então eu passo inicialmente a palavra para o Dr. Cláudio Miak para fazer um apanhado do evento. Dr. Cláudio, por favor. Obrigado, Wilson Shediek. Olá, Silvio Sequeto. Bom, foi realmente um evento de extrema importância, com a participação maciça de grandes representantes da odontologia e que é capitaneado pelo Conselho Federal. Então, todos os 27 conselhos regionais estavam presentes e as principais e grandes entidades associativas e sociedades de especialidades da odontologia estavam presentes. A PCD estava presente, a ABCD estava presente. Na verdade, não foi tanto um debate, mas sim uma força conjunta de um posicionamento mais do que unânime de que a questão, né, a hipótese de implantarmos ou ser implantada a educação à distância para a graduação em odontologia é algo surreal, né? É tão inacreditável que nem deveríamos estar falando e debatendo sobre o assunto. Então, o fórum de 26 de abril foi exatamente para que a odontologia já se posicionasse, deixasse bem claro, a união da odontologia é totalmente contra qualquer tentativa ou qualquer intenção por parte de qualquer órgão, qualquer pessoa, de que seria possível a implantação desta modalidade para formarmos cirurgiões dentistas, por uma série de motivos, né? E essa nossa preocupação, ela não é à toa. Nós vemos e acompanhamos no dia a dia os bastidores e movimentações em relação a portarias que estão sendo publicadas, e isto começou a ficar mais preocupante que no ano passado, em setembro, o MEC publicou uma portaria para que algumas profissões, entre elas a odontologia, pudesse debater num grupo de trabalho com vários órgãos, inclusive capitaneado pelo MEC, para determinar como seria a educação à distância, a modalidade EAD, na graduação de odontologia. Então, em setembro do ano passado, já estava praticamente definido que era uma questão de tempo e o debate seria apenas para verificar como seria. Isso em setembro do ano passado. Agora, mais recentemente, em 8 de março deste ano, 2023, o MEC publicou uma nova portaria baseada em complemento à do ano passado, onde mudou um pouco essa perspectiva e passou-se a discutir como seria uma política educacional, né? Então, comparativamente à portaria do ano passado, já houve uma esperança maior de que, né, não correríamos riscos, mas mesmo assim estamos num momento bastante importante para que
a odontologia de forma unida, todos, para deixarmos bem claro, principalmente para a sociedade, né, principalmente para a população, de que a formação do cirurgião dentista à distância é algo que nem deveríamos colocar na mesa para debater. Mas, como nós sabemos que, e não queremos que surpresas aconteçam, por isso que o Conselho Federal, juntamente com os conselhos regionais, com apoio de várias entidades, nós tivemos mais de 30 entidades de especialidades, entidades da odontologia, cursos de odontologia, faculdades, universidades presentes no debate e, obviamente, que houve unanimidade desse posicionamento firme da odontologia contra essa hipótese de EAD na graduação de odontologia. Então, quero, neste momento, agradecer a participação e a presença tanto da APCD quanto da ABCD, para que deixássemos claro a nossa posição. Aproveitar, e quando você falou de não é só absurdo na odontologia, a enfermagem é uma dessas que faz parte desse novo projeto do MEC para se criar a distância também, a educação à distância na área da enfermagem, que é outro absurdo, né? Tem gente que acha que é tão absurdo, mas nós precisamos tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque tem muita gente interessada nisso, né? Muita gente que vai ganhar dinheiro com isso, e então nós temos que tomar esse cuidado. E eu queria ouvir o Dr. Silvio, que esteve lá também nesse fórum, representando a ABCD, se manifestou. Eu gostaria de ouvir também a opinião do Dr. Silvio Cequeto nessa oportunidade. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui o secretário-geral, Dr. Cláudio Miak, e estender os nossos cumprimentos ao presidente Juliano do Valle, a toda a diretoria executiva do Conselho Federal, e dizer que ficamos extremamente honrados em termos participado desse momento histórico da odontologia. Eu imagino que nunca, durante esse tempo todo que a gente participa em reuniões de entidades nacionais, enfim, de assuntos direcionados à odontologia, nós pudéssemos ter, com a liderança do CFO, uma reunião em que todo mundo comungou, sem nenhuma palavra diferente do tom em relação a ser totalmente contra a educação à distância. Então, a Associação Brasileira, que já tem uma caminhada razoável dentro do cenário odontológico brasileiro, ela, com sessões distribuídas nos 27 estados da federação, e a gente sabe da preocupação dos nossos presidentes, de outras sessões, apesar de que a Seção São Paulo, o presidente Chediek, é o que lidera a maior sessão da Associação Brasileira, mas nós temos um cenário aí constituído de enorme preocupação. E como disse o Chediek, não é de graça que essa ideia é lançada. Ela tem um fundo financeiro com grandes empresas, com ações na Bolsa de Valores ou até no mercado externo, que visam diminuir ainda mais o conhecimento dos nossos acadêmicos. É preocupante. E eu vejo lá no fim como a população, como os pacientes, mesmo em relação ao SUS, como eles poderão receber um tratamento odontológico com essa qualidade de ensino que tem hoje e o que se pensa em se fazer, e nós somos totalmente contra, Dr. Cláudio Miak. Inclusive, nós tivemos a participação da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, na argumentação mais do que óbvia da preocupação em relação a essa possibilidade. E durante a apresentação, o quadro atual da graduação em odontologia, ainda na modalidade presencial, hoje nós temos no Brasil por volta de 645 cursos de odontologia. É muita coisa. Então, o quadro já é preocupante. E essa preocupação, ela
se multiplica por nem sei quantas vezes se pensarmos que há uma possibilidade de que se transforme em outra modalidade. Então, esse posicionamento firme da odontologia, ela é importante porque o Chidiac citou aí a questão da enfermagem e de outros cursos. Então, hoje já existe curso de enfermagem na modalidade EAD. Então, para que esse absurdo não progrida e atinja a odontologia, é que nós temos que deixar claro o posicionamento. E a pergunta é simples, né? Como que seria um cirurgião dentista formado totalmente à distância, né? Ontem o presidente Juliano do Valle, que está à frente de todo esse movimento, ele deixou claro o posicionamento que fez nas reuniões que estão acontecendo nesse grupo de trabalho do MEC. Deixou bem claro que a odontologia, até pelo atendimento ao paciente, por ser uma área de saúde, não existe espaço para experimentos. Não existe espaço, vamos implantar essa modalidade e se não der certo a gente retrocede. Não pode isso. Não há espaço para tentar e se não der certo voltar atrás. Não, nós não podemos pensar na hipótese de algo ser iniciado nesse sentido. Perfeito. Então, eu quero deixar claro que, baseado nas experiências de outras profissões que também, se pensarmos, nossa, como que vai formar um enfermeiro à distância, como formar outros profissionais à distância, e que já aconteceu nessas outras profissões. Então, por isso que nós estamos tendo esse posicionamento bastante firme para evitar qualquer hipótese, menor que seja. Mas o Dr. Cláudio, quando falou da exposição da Abeno, e eu ainda, quando a Abeno estava fazendo a exposição, para a gente ver a gravidade da situação, né? Hoje, alguém lá falou assim, precisou acender a luz amarela. Não, a luz vermelha já está acesa há muito tempo. Perfeito. O curso presencial como é hoje, 645 cursos da forma presencial, já estamos numa calamidade da odontologia. E a calamidade, ela às vezes não está tão evidente para alguns, mas nós que acompanhamos da época de processos éticos, de sinistros do seguro de responsabilidade, o que aumentou por conta da má formação, né, desses profissionais que estão saindo no mercado de trabalho. E aí ainda a professora falou assim, não, é nossa responsabilidade do professor com esse aluno. Não, eu digo que não é responsabilidade. O que quer dizer que a responsabilidade é do professor? Depois que ele saiu da faculdade, a responsabilidade é dele, ele é profissional liberal, ele é responsável por todo o ato dele. Então, formarmos garotos de 21 anos, e são garotos ainda, 21 anos, 22 anos, um profissional que sai da faculdade sem saber, não ter noção do que é o exercício da profissão. Ele pode saber um pouco de odontologia que aprendeu lá, mas ele não aprendeu que ele é o responsável por tudo, como é que é a postura dele ética, como é que é a postura dele do campo jurídico, que ele sai completamente desconhecido numa faculdade que às vezes tem aí curso, 4 anos noturno. Então você imagina curso à distância. E eu vou aqui aproveitar, parafrasear o Dr. Silvio, né, quando na oportunidade falou que já assistiu 2 professores discutindo e um professor falou que ia fazer educação à distância, ele falou, você não ensina nem de perto, quanto mais à distância. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem faculdade hoje que não está ensinando nem presencial, não está conseguindo exercer, educar presencialmente. Né? Imagina a odontologia que é claro, você tem toda uma formação que você pode fazer algumas coisas à distância. Você pode estudar, mas olha, como é que você vai fazer laboratório à distância? Como é que, e a quem substitui a clínica? Vai fazer curso de cirurgia por correspondência? Isso parece piada. Então, nós fazemos um chamamento aqui aos nossos associados, aos cirurgiões dentistas de uma maneira geral, aos acadêmicos de odontologia,
né, que tem que se posicionar e posicionar claramente junto aos deputados, aos senadores, para que essa brincadeira não prospere. Nós já vimos muita coisa absurda acontecer no Brasil. Quando se trata de interesse financeiro, vocês não têm ideia de como se trabalha lá em cima. Então, nós temos que chamar todos os cirurgiões dentistas, todos os acadêmicos, né, os professores de todas as faculdades do Brasil, para que se posicionem claramente com o seu deputado, com o seu senador de todos os estados, para que tenham uma posição clara, definida de ser contra esse absurdo que é a educação à distância na odontologia. Sim, e o que nós deixamos claro também, nós que eu digo, o Conselho Federal, os regionais e todos que estavam presentes, e eu tenho certeza de todos que têm interesse no assunto, que ninguém é contra a tecnologia. Exatamente. Ninguém é contra utilizarmos as inovações modernas que existem. Não é isso. É que, inclusive, as inovações tecnológicas são muito importantes para a divulgação do conhecimento. O que não pode é ocorrer uma banalização do que é algo à distância, né? Por exemplo, não podemos correr o risco de um professor gravar uma aula, deixar uma aula gravada e disponibilizar para milhares de alunos e está ensinado. Isso não é educação à distância, né? É um outro conceito. O uso de tecnologias é importante, é fundamental, vai estar cada vez mais presente a tecnologia, mas a odontologia, por suas características, ela não pode ser refém da tecnologia. Ela tem que usar a tecnologia como uma importante ferramenta para ampliar a possibilidade de melhoria no conhecimento e na informação. Até porque mesmo no curso presencial, né, é fundamental a importância o acompanhamento do profissional com experiência. Nós já temos uma falha muito grande que diferencia, que eu vejo basicamente na forma como o médico trabalha com mais segurança, inclusive para ele e para o paciente, do que na odontologia, por conta que nós não temos residência. O aluno às vezes faz 4 anos noturno, dia seguinte ele está no consultório de porta fechada, né? Não sei o que pode estar acontecendo lá dentro. Então, o fato de você já não ter a residência, que é um acompanhamento de um profissional, de um professor com experiência, para tudo, seja na hora de como é que ele vai atuar numa emergência, no receituário, né, do que ele pode fazer legalmente, né, no atestado, nisso, naquilo, que é onde ele vai pegar o trabalho para se garantir, né, no exercício da profissão. Infelizmente, nós temos um desconhecimento da profissão em relação à responsabilidade. Muita gente que trabalha aí, tem um emprego, ou trabalha até no serviço público, numa prefeitura, ele acha que se der problema, o problema é da prefeitura. Não, o problema é nosso, nós somos profissionais liberais, a responsabilidade é nossa. Então, a partir desse momento, se você já sai, às vezes, inseguro da faculdade, presencial, você imagina completamente a irresponsabilidade de se fazer um curso à distância. Eu queria até provocar um pouco o Cláudio aqui, que o Cláudio foi professor universitário. Então, tem uma vivência tanto no lado sentar para aprender e ensinar. E nós que fizemos faculdade há muito tempo, em Araraquara, nós sabemos da importância do professor ali próximo, conosco, no contato, no olhar, na concentração, às vezes até tocar na mão, faz assim, assado. Então, Cláudio, como é que seria hoje, você que viveu a parte acadêmica, a dificuldade na concentração dos alunos, hoje uma sala, você olhando 30, 40 alunos ali, como você dominar, saber se está ensinando, se eles estão aprendendo, qual é a capacidade, qual é a avaliação, Cláudio? Como fica isso, Cláudio? Porque a odontologia, pelas suas características, essa questão do contato, do relacionamento com o paciente, com a proximidade, o olhar, né, Cláudio? O olhar, né, entender o que o paciente está sentindo, exatamente, né? Enfim,
Isso na odontologia é fundamental, né? Não desmerecendo a importância desse fato para outras profissões, mas o contato né, literalmente cara a cara. A proximidade, né? Você já disputar a atenção com o celular hoje é difícil. Sim. Na sala de aula, numa aula teórica, já é difícil você disputar a atenção com o celular. Exato. Imagina se você vai localizar um canal no molar, para ele localizar um terceiro ou quarto molar à distância. Aí é fácil, todo mundo vai achar. Impossível. À distância. Inviável. Mas olha, Silvio, eu quero usar também as suas palavras de cumprimentar o Conselho pela iniciativa da realização do fórum, dizer que está de parabéns o Conselho e todas as entidades presentes, até aquelas que não estavam presentes, mas eu sei que comungam dessa mesma ideia, né? Até porque é impossível estar o Brasil inteiro numa mesma sala, mas eu quero deixar aqui os nossos cumprimentos, dizer também que tanto a PCD como a PCD, nós estamos sempre à disposição para que possamos debater e trabalharmos sempre no que é melhor para a odontologia, em defesa não só do cirurgião dentista, mas também da população. Porque quando nós falamos de ensino à distância, corre um risco o profissional e, óbvio, que a vítima, uma das vítimas é o cirurgião dentista, porque ele vai ser taxado de irresponsável. Sim. E a outra é a população, que vai ser muito, mas muito prejudicada. Então nós já estamos lutando para que melhore esse ensino presencial. E agora vir com ensino, educação à distância, vai ser a maior piada do século. Mas eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e podemos voltar a falar, né? Nós temos muitos assuntos para levar para os nossos colegas e em breve estaremos novamente. Eu quero aqui ouvir só a despedida de vocês. Antes do Cláudio cheguei aqui, eu gostaria de cumprimentar pela dinâmica e pela organização. Eu sei que o Cláudio, como secretário-geral, tem um papel fundamental na organização, e aqui eu estendo também os cumprimentos ao Evaristo, ao Nazareno, que estiveram brilhando também nesse momento. Olha, Cláudio, transmita de coração mesmo a sua equipe de trabalho, ao Juliano, a monstruosidade que eles conseguiram, na opinião unânime. Nós não ouvi ninguém imaginar, falar, olha, discordei, só nada. Foi um show da odontologia. Parabéns. Educação à distância, jamais. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, a presença da PCD e da ABCD no evento e dizer que tudo isso só é possível graças aos objetivos claros, né? Objetivos claros do Conselho Federal, capitaneado pelo presidente Juliano do Valle, que assim, determina e mostra os caminhos que a odontologia deve seguir. Então, quero mais uma vez ressaltar essa liderança que nós temos, felizmente, hoje, pelo Juliano, nosso presidente, e dizer que, até baseado no que você falou, Shediek, eu tenho certeza que esse assunto é de extrema importância e a participação e manifestação de todas as faculdades, todas as entidades de odontologia do Brasil é muito importante. Então, nós temos uma reportagem, uma matéria sobre o assunto no site do CFO, e lá no site tem, acho que é uma coisa importante que eu acabei não falando, ao final deste encontro foi elaborado um documento, uma nota pública do posicionamento claro da odontologia contra o EAD na odontologia. Um repúdio mesmo, né, Cláudio? Isso, é uma nota pública onde aqueles que estavam no local assinaram, né, todos, e no site esse documento está à disposição e também através do e-mail odontologia@cfo.org.br, que está lá na matéria do site. Todos aqueles que quiserem se manifestar
todas as entidades, todas as faculdades, dirigentes que queiram se manifestar contra o EAD, é só enviar um e-mail com esta manifestação para que nós possamos ampliar esta lista de apoiadores deste absurdo forte, né? Que é a EAD. Então, aproveito para... seria muito importante que as regionais da PCD, que as regionais da DCD, que todos no Brasil possam enviar sua manifestação, que também estarão listadas nessa grande corrente de apoio contra o EAD na odontologia. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Cláudio, e nós vamos fazer também, colocar no nosso site, nós vamos mandar para todas as nossas regionais e contamos com vocês, dirigentes das regionais, com você associado, com você cirurgião dentista, e não passa pela minha cabeça que possa ter algum professor que concorde com a educação à distância na odontologia. Então, eu acho que vai ser um trabalho conjunto de todos nós que participamos da categoria de cirurgiões dentistas e que trabalhamos em prol de uma odontologia melhor. Muito obrigado por vocês e até a próxima.